Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos aqui na live para conversar um pouquinho sobre falência intestinal, síndrome do intestino curto. Por aqui vai rolar um bate-papo muito legal com a doutora Yasmin, nossa querida amiga, nutróloga maravilhosa. Vai estar esclarecendo muita coisa aqui sobre reabilitação intestinal. Então já vão preparando as perguntas de vocês, tá? Depois nós vamos conversar com a nossa querida amiga Elaine, que é paciente adulta de síndrome do intestino curto. Ela vai contar pra gente a história dela, que é muito parecida com a história da maioria aqui dos pacientes com síndrome do intestino curto. E a gente vai bater um papo de como que é o nosso dia a dia, enfim, vocês vão ver aí, tá bom? Deixa eu só esperar mais um pouquinho, ver se vai entrar mais alguém pra gente chamar a doutora aqui e ela vai se apresentar e a gente vai falar. Primeiro assunto vai ser sobre reabilitação intestinal, tá bom? Deixa eu ver, já chegou. Vocês vão me desculpar um pouquinho o meu áudio se tiver um pouquinho ruim. É que, como não sei se vocês sabem, eu tô internada, tô no hospital e aqui eu tô só com a internet dos dados móveis do celular. Então, se ficar um pouquinho difícil aí, tô fazendo o máximo para vocês entenderem o que eu vou falar aqui, tá? Se estiver muito ruim, vocês falam aí que eu repito para vocês entenderem, tá bom? Boa noite, gente. Boa noite, Carlinha, Renata, todo mundo que está entrando. Bom, eu vou começar aqui convidando a minha querida amiga, que eu já considero amiga, a doutora Yasmin. Ela é médica, nutróloga, especializada em reabilitação intestinal. Ela teve uma vivência muito importante dentro do Hospital das Clínicas, onde ela fez residência em nutrologia e se tornou essa profissional maravilhosa. Ela vai conversar com a gente sobre reabilitação intestinal. Então aproveitem, tirem as dúvidas, nutrição parenteral e tudo que vocês quiserem perguntar, aproveita que a chance é agora, tá bom? Vamos ver se a doutora está aqui disponível para conversar com a gente. Olá, Oi! doutora. Boa Eu não noite, sabia se ia tudo dar bem? certo. Deu certo. É a minha primeira vez. Como Seja é que vai? bem-vinda aqui no Instagram do Vidas Raras. Obrigada. Você já é nossa parceira aí desde tempos, 2 anos né? e quase 3, né? Quase Isso, 3. sentimos muitas saudades. Né? Aqui nós estamos aqui com o pessoal, a maioria são pacientes, tem pacientes aqui familiares de pacientes pediátricos, também tem adultos, e assim, o pessoal está com bastante dúvida. A gente queria queria que a doutora falasse um pouquinho assim, um resumo de como é a reabilitação intestinal, como que se inicia, qual que é os propósitos, e falar um pouquinho assim, resumidamente assim, sobre a nutrição parenteral, que muita gente tem dúvida, muitos pacientes daqui não fazem nutrição parenteral, tem indicação, mas não estão conseguindo, e o pessoal tem muita dúvida. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que funciona. Tá, fazer um resumo assim. Aí, você voltou, você tinha travado. Voltei. Gente, me desculpa, a Você tinha internet aqui está travado. muito ruim. HC Vamos sendo lá. HC, né? Aqui não tem Wi-Fi, a enfermaria que eu tô, então eu tô improvisando aqui com um celular. Tá, então vamos lá. Vamos direto ao ponto de nutrição parenteral. A gente sabe que existe várias formulações de nutrição parenteral, né? Várias, tem a Baxter, tem a B. Braun, né? Tem da Fresenius. Na realidade, não existe uma parenteral ideal. O ideal realmente é que todo mundo fizesse uma parenteral personalizada. Aquela parenteral que é milimetricamente calculado de acordo com o seu peso, né?
como acaba o custo de uma parenteral personalizada acaba sendo muito caro, então a gente acaba entrando com as parenterais padrões, que não deixa a desejar, né? A gente tem paciente que tem o quê? Mais de 10 anos de nutrição parenteral, que está super bem, obrigado, né? Então, as parenterais de pronto, elas não são ruins, assim, né? Só que existe toda uma cautela, né? Vamos supor, vamos botar uma situação. Tem um paciente, que isso acontece muito, que eu vejo. Por exemplo, em Jundiaí, vou colocar como exemplo em Jundiaí. Como eu estou responsável nas visitas da nutrologia, aconteceu de um paciente ter apendicite, grau 4, e por conta dessa apendicite acabou evoluindo com uma isquemia importante do intestino grosso e intestino delgado, ficando somente 10 centímetros de intestino delgado. Então ele é considerado praticamente um intestino ultra curto. E aí, quando eu fui conversar com a equipe cirúrgica, né, porque o legal é que lá também existe MTN, e a enfermeira Marli, graças a Deus. Nossa, devia ser todo lugar. Todos. E pior que não são todos. Isso é muito triste. Quando você fala MTN, o pessoal, oi, quê? Onde? Quando? Isso é triste. Mas, enfim, aí a Marli, que é a nossa enfermeira de lá, me sinalizou, Yasmin, tem um paciente que eu acho que vale a pena a gente acompanhar, a equipe da MTN. E aí, quando eu conheci esse paciente, realmente, eu falei, olha, pessoal, ele tem toda indicação de manutenção parenteral, e a gente vai ter que incluir ele num programa de reabilitação intestinal. Quando eu falei isso, pessoal, oi? O quê? Não Nutrição sabe, parenteral domiciliar? Programa de reabilitação? Não, o cara vai morrer. O cara vai morrer. Falei, gente, o paciente tem 38 anos, não existe essa, o cara vai morrer, né? Vamos tentar, né? Vamos dar essa chance pro paciente, né? Se realmente no meio do caminho, quem sabe, né? Que não é porque existe uma solução que não existe problemas, né? Até você conseguir um catéter acessível, catéter Hickman, né? No meio do caminho você pode ter infecções, e como era uma coisa pontual, uma coisa recente, ele não estava isento de riscos, né? Poderia ter, abrir a cirurgia dele, poderia ter infecção, porque ele estava no hospital, então ainda tinha vários passos ainda até chegar. Então vamos botar assim uma situação que aconteceu com vocês, que eu peguei vocês já praticamente reabilitadas, né? Provavelmente vocês provavelmente tiveram todo esse sofrimento, vou dizer um sofrimento, tudo isso, né? A fase inicial é muito difícil. É um sofrimento, assim, você fica num desespero, assim, o paciente ele não sabe. Eu acho que fica o maior desespero ainda quando você vê que quem está do outro lado, que é o médico, ele não consegue te ajudar, né? Daquele paciente Não, é desesperador, porque quando a gente está doente, a nossa esperança é que o médico fala, olha, o seu problema é esse e o tratamento é esse. E com síndrome do intestino curto, inicialmente, a maioria dos pacientes aqui vai saber do que eu estou falando. Sim. É assim, olha, nós tentamos, nós salvamos sua vida, mas daqui para frente, boa sorte. Exatamente assim. Isso pensando quando não existia reabilitação, né? Ou seja, programa de nutrição parenteral, né? Domiciliar. Então, assim, a nutrição parenteral, ela tem os seus grandes benefícios e tem seus malefícios, né? O benefício que realmente ele prolonga a vida. E pode até realmente você ter uma vida normal, até a vida adulta, a vida mais velha, entendeu? Tudo isso vai depender se você no meio do caminho não vai ter infecção, que acaba acontecendo, infecção de corrente sanguínea, infecção de catéter, né? As tromboses, né? A gente espera que isso seja um pouco mais longo, assim, não tão precoce de acontecer, né? Mas, como eu te falei, o corpo ele não está acostumado a ter um corpo estranho, né? Um acesso contínuo nele. Ele vai querer rejeitar, né? Tá sempre um corpo, entendeu? Então, assim, é complicado, né? A gente, então, acaba manejando bem a nutrição, né? E, realmente, tem que ter uma equipe que cuide desses pacientes. Porque não adianta você ter só um médico que vai prescrever. Você tem que ter todo um preparo, toda como é que eu posso dizer? Alguém tem que te ensinar o manejo do catéter, a higiene do catéter, tem todo um treinamento, né? Eu lembro que, não, mas calma, vamos ver, se você não conseguir, o seu irmão vai ter que fazer, e somente o seu irmão pode tocar. Então, assim, o que está acontecendo comigo agora, né? Eu estou internada, sei lá quantas vezes que eu já tive infecção de catéter, a equipe chegou e falou, chega.
Vai ter que trocar o cuidador, vai ter que ser outra pessoa. E vamos fazer o treinamento do de novo. Assim, tem que ser bem rígido, porque é uma batalha diária, né? É um autocuidado e, assim, qualquer coisa já vai contaminar e tem que ter uma equipe multidisciplinar, né? Tanto as enfermeiras, que são as que cuidam do catéter, fazem visita domiciliar para ver se está tudo bem. A parte da psicologia é muito importante, porque se você não está com cabeça, você não vai conseguir fazer a parenteral em casa. Não tem jeito, né? E aí, e uma dúvida que a maioria dos pacientes tem é, doutor, eu vou usar para sempre? É bem complicado você falar isso, porque assim, tem alguns casos que realmente você sabe que o paciente vai usar até chegar a um ponto do transplante. Por exemplo, intestinos muito curtos, né, que não tem intestino grosso, não tem a válvula ileocecal, né, que é o finalzinho do intestino delgado para o início do intestino grosso. Você sabe que a chance dele ter necessidade contínua de nutrição parenteral é muito maior daquele paciente que tem, nem que seja 10 centímetros de intestino delgado, mas ele tem a válvula ileocecal, tem um intestino grosso íntegro, esse paciente tem mais chance de reabilitar do que aquele paciente que só tem intestino delgado. Então, é difícil, assim, porque assim, ninguém gosta de ficar doente, né? E aí você explicar para um paciente que você vai ter sempre um ombro amigo, né? Que é a maquininha lá, né? O Matrix. Nossa companheira. O Matrix. Então, assim, é bem complicado. Mas eu acho que o ponto importante é não ter só um médico sobre o conhecimento das doenças em si, né? Porque tudo pode levar a um intestino curto, né? Desde isquemia, trombose, perfuração, cirurgia bariátrica também está acontecendo bastante. Muito comum. Meu caso foi pela bariátrica, né? Apendicite, trauma, né? Acidente de carro. Então, assim, é bem complicado. A gente teve recentemente, inclusive está no nosso grupo aqui de apoio, um paciente que teve trombose mesentérica por conta do Covid. Teve Covid e por complicação, né? Olha aí. E já ouvi, são uns 3 casos que a pessoa ficou com o intestino curto por conta do Covid. Por conta de trombose do Covid. Você tá vendo? Olha aí. Isso. Eu falo até pro meu marido, olha, a gente tem que agradecer, assim, parece até grosseria da minha parte, mas olha, não é nem agradecer que a gente tem dinheiro, tem saúde em si, não. Vamos agradecer que nosso trato gastrointestinal está íntegro, porque olha, é uma luta, e eu acho que o que me deixa muito triste é o fato dos colegas, primeiro, não valorizarem as doenças, jogar pano, assim, tipo, não tem jeito, Yasmin desiste, poxa, dá uma chance para esse paciente, né? Inclusive, tem um paciente que eu fui tão chata, mas tão chata, que ele vai 3 vezes na semana fazer nutrição parenteral, porque lá em Jundiaí não tem o programa, e ele tá indo no cross. A maioria dos lugares não tem, né? Ele tá esperando no cross, vaga, né? Inclusive, até conversei com o doutor André, se conseguia puxar ele para o HC de Yasmin, tá lotado, não tem como. Não, tá muito o doutor André fraco. Ele tenta fazer das tripas coloração, mas não tem jeito, não porque dá, é muito limitado. Não depende, por exemplo, não depende só dele, eu estou agora aqui internada, e tá nessa loucura, pandemia, e só se fala de Covid, parece que só existe Covid também de doença, e as outras doenças acabaram ficando um pouco de lado nesse quesito. Sim. E assim, tá uma loucura aqui, não tem vaga para ninguém. Apesar daqui a gente ser o único centro de reabilitação intestinal com pouquíssimas vagas, quando a gente precisa de uma internação, ou quando a gente precisa passar um catéter, a gente não tem nem leito reservado para síndrome do intestino curto, a gente tem que ficar caça daqui, interna aqui, não, interna lá, aí interna enfermarias que não conhecem o problema, não vivenciam, né? Não sabem como cuidar de um catéter, não sabem as medicações. E aí nós, como paciente, ficamos com medo, porque a gente sabe que vai dar uma coisa de... A gente sabe que se não for feito daquele jeito, vai dar ruim. E aí a gente fica com medo de deixar o profissional que não conhece mexer. E isso acontece assim, se a gente precisar, de acontecer uma emergência, a gente precisar de um atendimento assim, não dá tempo de chegar aqui, ir para outro lugar, a gente
vai dar ruim, porque ninguém sabe. Você fala por aí para um médico que você não tem intestino, os Oi, como é que profissionais você da tá saúde vivo? não Como conhecem. assim? Como assim? Os profissionais de Não, saúde não conhecem, e isso tem que ser revisto desde o início, entendeu? Para passar a informação. Eu sei que assim, não é tão novo assim o tratamento de nutrição parenteral no Brasil não, é muito e no tempo, mundo, muito. É, muito tempo. isso, mas não sei por que 1960, primeira parenteral. que não é divulgado isso. Exato. 1960. Então, o conhecimento fica todo aqui. Isso porque nós estamos no grande centro, que é São Paulo, São que Paulo. aqui, teoricamente, tem as melhores condições em médico e tratamentos e tal. Você vai em grandes hospitais aqui e não Conhecimento, né? tem. Essas coisas. Não tem nutrologia, não tem nutrólogo, não tem parenteral para os pacientes. Muitos hospitais são assim. Então você vai falar para um médico assim que um médico desse que aquele paciente que ele atendeu, que ele fez a cirurgia, porque geralmente é o cirurgião primeiro que trata, né? Que ele foi, que ele retirou o intestino daquele paciente, vai tentar explicar para ele que aquele paciente pode viver 30 anos com nutrição parenteral. É difícil, né? Assim, até para os profissionais que não têm o conhecimento, né? Não, e é até legal falar que assim, o paciente ele não fica só com nutrição parenteral, né? Vamos supor, saiu todo aquele momento agudo, né? Saiu todo aquele momento que ele estava dentro do hospital, conseguiu ir para casa. Então, o ideal é que sempre tenha um acompanhamento com o médico, né? O médico nutrólogo, o cirurgião, a nutricionista, né? Porque existe toda uma rotina, né? Não só de laboratório, a rotina de dieta, né? Porque assim, às vezes vocês comem muitas calorias para tentar compensar, né? Mas mesmo assim a gente sabe que não consegue absorver, porque isso é normal, é realmente fisiológico do trânsito de vocês. É bom E a nutrição até a parenteral, doutora eu tocar acho que nesse assunto, praticamente. porque assim, tem paciente E a assim, nutrição que a gente vê parenteral que acontece nos praticamente. hospitais. Peraí, que tá travando. Ó, Melhorou? Só para finalizar, até o paciente conseguir reabilitar, né? Quando a gente fala reabilitar, vamos supor, sempre quando um paciente, vamos dizer assim, nunca fez nutrição parenteral, vai começar o programa, né? Ele sempre vai usar todos os dias nutrição parenteral, né? Naquele momento não existe uma regra, né? Vai depender do peso do paciente, da situação nutricional do paciente, né? E aí a parenteral vai ser de acordo com o momento dele atual. E aí a gente começa, junto com a nutrição parenteral, uma nutrição oral específica, com suplementação, né? Alinhado com as vitaminas venosas. Então, assim, é um caminho bem longo. E aí, quando a gente vê que o paciente está conseguindo melhorar o status nutricional, não está ficando mais desnutrido, está melhorando a composição corporal, a gente pensa, opa, será que ele está quase querendo reabilitar? Vamos testar aqui, é uma novela, né? Quase Maria do Bairro. Tira um dia parenteral, vamos ver como é que fica. Aí segura um mês. Aí vamos ver, não, perdeu peso. Exatamente. Opa, então assim, tudo bem assim, são em ondas mesmo. Você tem que ir com cautela, não pode ter ansiedade, porque eu vejo às vezes as pessoas muito ansiosas. Mas doutora, eu estou usando 2 vezes nutrição parenteral, só uma bolsa, 2 dias. Será que não dá para tirar? Calma. Aí eu tiro, por exemplo, o paciente perde muito peso. Aí será que foi volume ou se foi realmente aporte? Aí você coloca volume, não continua perdendo peso. Olha, não dá para tirar sua parenteral, mesmo que seja 2 dias na semana, entendeu? É triste, a gente quer reabilitar todo mundo, né? A gente quer que todo mundo consiga fazer o transplante, né? Mas é o que Então você depende falou, da condição de cada um, né? Cada um, não é regra, não Tem existe uma fórmula, né? Não existe. É uma coisa bem dinâmica, bem dinâmica. Pode ser, por exemplo, existe casos que o paciente tem mesma extensão de intestino, vamos supor, o X tem 10 centímetros com válvula e intestino grosso. O Y tem 10 centímetros com válvula e intestino grosso. Pode ser que o X reabilita, pode ser que o Y reabilita. A gente não consegue dizer, né? Apesar do intestino ser o mesmo tamanho, né? Não quer dizer que vá dar certo para um para outro, né? É igualzinho medicação. Pode ser que uma medicação é muito particular, certo. né? Pode ser que uma medicação dê certo com você, como pode dar errado. Então, não é como você falou.
não é uma Mas na matemática fase exata. inicial sempre vai precisar da parenteral. Até que Sempre. ponto que a parenteral é tão necessária? Como que vocês fazem para mensurar um paciente que já está reabilitando, que já está dando para tirar parenteral? Inicialmente sempre vai ter parenteral, 24 horas, na Certo. fase aguda. Como é que a gente sabe se precisa de mais ou de menos, né? Vamos pensar no SUS da vida, né? Que é a maioria da nossa realidade, né? A gente vê pela composição, antropometria e peso, né? Se a gente vê que o paciente está perdendo medidas corporal ou está perdendo peso, algo de errado está acontecendo. Será que ele tem infecção? Será que está consumindo? Será que o que eu estou fazendo para ele está sendo suficiente, né? Porque a oral acaba que a gente nem contabiliza 100%, a gente conta mais realmente 80% das necessidades do paciente pela via parenteral, né? E aí, nesse momento, a gente vai tateando. Então, no início, é bem difícil, porque até você chegar no ponto certo do paciente, você erra muito. Erra, acerta, né? Tem que fazer o controle de eletrólise a cada 3 dias, tem que dosar a ureia, tem que fazer a gasometria. Então, nos primeiros meses de nutrição parenteral, a gente acaba patinando muito, porque a gente não, é como se falou, né? Realmente não existe uma fórmula mágica. No dia 0 vamos entrar com tantos ml. Não dá para dizer isso, entendeu? É uma coisa bem dinâmica. E à medida que a gente vai vendo que vai transcorrendo a parenteral, e aí, normalmente a gente avalia com 6 meses, vê como esse paciente está, e a gente começa a ser um pouco audacioso, né? Tira uma vez ou reduz metade da bolsa, começa a ver como é que o paciente vai ficar, né? O ideal mesmo é sempre fazer uma calorimetria, que você já chegaram até fazer, né, na época, né? Já fizeram. A calorimetria, o que é, gente? Só para explicar. Ele é um aparelho que quando você respira, ele estima mais ou menos o quanto que você gasta de energia. Ele consegue dizer, um aparelho que faz isso, ele consegue dizer quanto que a gente precisa de caloria no total. E a partir disso a gente calcula as necessidades do paciente, entendeu? Então o ideal é realmente a gente ter na nossa mão a calorimetria, a bioimpedância, quando o paciente não tiver contraindicação, né? Uma nutricionista que ela tem muito conhecimento sobre as dietas, né? Tem que ter um médico, né? Tem que ter antropometria. E aí, também o outro correto, além dos exames, é fazer exames de imagem não invasivas, que foram até que vocês fizeram na época que eu era residente, né? Que é a elastografia, que a gente sabe que quando o paciente usa mais de 2 anos de nutrição parenteral, e nesse meio caminho não teve nenhuma complicação, nenhuma infecção, a gente sabe que pode correr o risco de fazer esteatose, que é quando tem gordura no fígado, pode ter fibrose. Comum, né? Então, assim, é bem complicado. Dá trabalho? Dá trabalho. Então, talvez seja por isso que algumas pessoas, ou até realmente mesmo a situação mesmo do Estado, de achar que isso acaba gerando muito custo. Mas se eu parar para pensar, eu acho que gera muito menos, porque é melhor você tratar um paciente em casa do que você tratar um paciente dentro do hospital, entendeu? Ai, com Sabe? certeza. Então, O custo é bem menor e outra, em casa, a né? gente está ali. Travou. E a gente está lidando com vidas, né? E não com objetos, né? Então, isso é importante. Para mim. Gente, eu tô travada. Aí, você vai voltar, você tá Peraí, voltando. Eu esperei um pouquinho. Tô voltando. Aí, a internet aqui tá muito, muito ruim. Pronto. Então. Não, então, sabe uma doutora, outra coisa legal que eu lembrei? Uma coisa legal que eu lembrei também? Tem alguns pacientes que eles têm o intestino totalmente íntegro, nunca fizeram nenhuma cirurgia. Ai, ela travou de novo. Gente, vou tentar mudar de posição. Será que ela vai voltar? Vou voltar, gente. Espera aí que eu volto.
Pronto. Voltei? Aí. Voltei. Agora você pode virar uma estátua aí. Você não pode sair daí. Você achou o ponto certo. Não, eu mudei de lugar. Eu sentei na cama agora. Vamos ver se agora vai. E um ponto importante também, existem algumas situações em que o paciente ele nunca fez nenhuma cirurgia, nunca fez cirurgia do estômago, do intestino, e por alguma outra doença, que eu já vi isso, uma doença reumatológica, acaba atingindo indiretamente a absorção do intestino. Então, mesmo a pessoa tendo trânsito totalmente íntegro, ela não consegue absorver. Também existe essa possibilidade do paciente usar nutrição parenteral, né? Estava lendo aqui algumas mensagens que tem pacientes que falaram assim, eu tive câncer, teve intestino curto pelo Covid, fez cirurgia bariátrica, ficou com 90 centímetros, olha aí. A neném, eu fico muito triste quando é neném. Neném é A bem maioria dos complicado. pacientes são crianças, né? A maioria. Eu fico triste porque eu tenho vontade de bater no pediatra, às vezes, quando falou, a gente vai ter que entrar com nutrição parenteral. Não vamos entrar. Não, a gente vai entrar, não, Yasmin, não vamos entrar. Eu falei, ele tem só 20 anos, 20 dias de vida, como a gente não vai entrar? Sabe? E criança reabilita bem mais que adulto, né? Assim, muito mais conforme rápido. vai crescendo. Muito mais rápido. Graças muito mais rápido. Graças a Deus mesmo. É porque a gente já tá vencido já, é por isso. Já perdemos o prazo de validade. Deixa eu só ver se tem um pessoal... deixa eu só fazer uma pergunta aqui que uma colega nossa, o pai dela tem intestino curto, teve uma ressecção recente por conta do Covid e ele tá em busca da parenteral, porque assim, o hospital deu alta para ele falando, é só você comer agora. Aí ele desnutriu, perdeu 40 quilos. Ninguém tinha dúvida sobre isso, enfim, né? aí eles falam, você tem que comer. Aí eu falei assim, gente, é fisicamente impossível dele conseguir ganhar peso agora e se nutrir, porque é muito recente. É a mesma coisa que você falar para um cego, olha, se você quiser, você vai chegar. Não é assim. E aí ela tá numa luta lá para conseguir nutrição parenteral, porque o pai dela precisa. Ele tem chances, pelo intestino que ficou remanescente, de vir a reabilitar totalmente e não precisar usar a parenteral futuramente. Mas inicialmente não tem como, né? Mas quanto que ele tem de intestino? Essa é a minha dúvida. Ele ficou com 70 centímetros de delgado e ficou sem válvula, mas ficou com cólon. Intestino grosso. Tem chance sim, mas até a gente conseguir, que a gente fala, reabilitar, né? Ou seja, o corpo dele entender que tem algo de errado, ele precisa realmente de nutrição parenteral. E mesmo que ele comesse todo dia 5 Big Macs, que tem, não sei, 2.500 calorias, ou seja, mesmo que ele coma 10.000 calorias todos os dias, ele não vai ganhar peso. Não vai, porque o intestino ainda não entendeu que não é comendo muito pela boca que vai fazer com que ele engorde, né? Então, realmente, a nutrição parenteral é essencial para ele. Uma outra coisa que eu vejo muito, plano de saúde. Como é difícil pedir nutrição parenteral domiciliar, que são os home care, nutrição parenteral pelo plano de saúde. Olha, teve um dia que eu fiquei, sem brincadeira, umas 3 horas conversando com a pessoa do plano de saúde, inclusive conversando com o médico. Ele, não, mas eu não entendo, ele não consegue comer pela boca? É só dar comida. Mas não, mas ele come, exatamente. Eu falei assim, vamos pensar assim, faz de conta, já que você não está entendendo o que eu estou querendo dizer para você, faz de conta que ele fez uma cirurgia bariátrica, né? E está no recente. Você lembra das fases da dieta da bariátrica? Lembro. Você acha que água, chá, gelatina vai fazer o paciente bariátrico ganhar músculo? Não. Então, vamos reverter agora. Imagina um paciente que não tem intestino, ele tem 10 centímetros de intestino delgado. E ele tá com o final do intestino para fora da barriga. Ou seja, você acha que ele vai
é um loop infinito, ele não vai engordar nunca. Pelo contrário, Não é, ele tá internado porque ele tá desidratado, tá com não desnutrição absorve gravíssima. água. Bebe água. Não, paciente às Não, vezes eu com fiquei internada. ileostomia, bebe água. Eu fiquei Pode comer internada sem tudo. Meu parenteral. Deus do céu. Eu, sem parenteral eu tava, fiquei dias porque eu tava com um catéter infectado, não tinha outra via. E assim, e foi o que, assim, o pior problema para mim, que não tem uma válvula, é hidratação. Não tem como. E eu fiquei sem parenteral e não me deram nenhum aporte, eu não tava com soro, não tava com nada, porque não tinha acesso para receber. Eu sentia muita sede. Que E o médico desespero. falava, bebe 2 litros de água por dia. Assim, entra e sai do mesmo jeito. Você acabou de beber um monte de água, você vai no banheiro na mesma Você hora. Parece mostrou o desenho do furado. patinho pra ele nessa hora? Não adianta beber água que não vai Não, absorver, não não. adianta. Não, Deixa eu ver, eu assim, acho que pessoal que peca quiser fazer muito. mais pergunta, vai deixando aí que a gente vai tentar ler as perguntas do pessoal aqui. O pessoal tá tudo comentando Ó, a cada um do seu Silene colocou caso. um aqui, ó. É, é, ó, a Ciliene, que eu tô sem óculos, não estou chegando. Ciliene colocou assim, ó. Meu pai, lá no hospital, meu pai estava internado no hospital, né? E aí precisava de parenteral e disse que ele não pode entrar com parenteral porque ele é paliativo, que ele não precisa de um parenteral. Eu até conversei com ela chegou a falar privado comigo, a situação do pai dela, eu acho que foi isquemia, se eu não me engano. E olha, em 7 meses perdeu 40 quilos, desnutrição gravíssima, provavelmente, né? É bem complicado. Que eu falo, eu falei para ela que existem situações quando você vai num hospital que às vezes ele não tem conhecimento da doença, né? Eles acabam falando assim, não, vamos paliar o paciente, sabe? Eu já vi querendo paliar um paciente de 15 anos. Eu falei, gente, é um absurdo. Eu não vou paliar um paciente de 15 anos porque ele teve uma apendicite grave e vou limpo o intestino curto. Não, não tem mais jeito, Yasmin. Eu falei, como não tem mais jeito? Vai ter jeito sim. E realmente, eles dão alta. Alguns colegas dão alta. Eu acho que é medo, falta de conhecimento, né? E é o que você falou, que a gente falou. Um paciente internado, na minha concepção, gera muito mais custos do que você fazer um programa de reabilitação. Porque é um paciente que, mesmo que ele consuma insumos, ele está bem. Ele não está precisando de antibiótico, ele não está na UTI, não está precisando de droga vasoativa, entendeu? Então, essa é a minha maior briga, de mostrar para eles que vale mais um paciente em casa fazendo nutrição parenteral do que um paciente internado no hospital, né? Usando um monte de coisa que provavelmente vai ser muito mais caro que uma bolsa de nutrição parenteral por dia, entendeu? Então, mas aí eu E a lembro gente, que assim, e eu lembro durante a minha época de residência que não existia CID, né? E até hoje não existe não CID, né? existe até hoje, não. Assim, Código a gente Internacional gostaria de de saber Doença. aqui, a gente como paciente, quando se depara com uma situação assim, que a equipe não quer investir, não tem conhecimento da reabilitação, enfim. Quando o médico fala, não tem jeito. A doutora como médica, assim, do outro lado, como que a gente conseguiria conversar com esse médico e tentar mostrar para ele o outro lado, que existe sim o tratamento, que tem como fazer alguma coisa? Qual o conselho que daria para a gente tentar conversar com esse profissional? Certo. Só para todo mundo, para ninguém ficar tão triste assim, às vezes tem um abençoado que fala, não, gente, vamos investir no paciente. Então, assim, não são todos os médicos que realmente desistem dos Não. pacientes, tá? E realmente, os próprios colegas, eles falam, Yasmin, eu sei que ele precisa, mas infelizmente a realidade nossa é essa. Eu não tenho o que fazer para esse paciente porque eu não tenho um programa, por exemplo, né? Aconteceu há uns 6 meses, um paciente jovem que evoluiu com o intestino curto. Ele ficou 2 meses internado, saiu daquele caso de infecção, necessidade de reoperar, novas abordagens, infecção, pneumonia hospitalar, ficou bem.
Eu falei, gente, agora é a hora. Abençoado seja, ele vai para casa. E nesse meio tempo, eu já estava indo atrás de nutrição parenteral para ele, programa. Era um paciente que não tinha plano de saúde, então realmente dificultava mais, se bem que o plano de saúde talvez não iria ajudar tanto, porque tem alguns pacientes que não conseguem. Mas, por exemplo, nesses casos, desses pacientes que eu vejo que ele realmente precisa, e o colega fica... Porque, assim, o problema é que a nutrologia, a gente não tem um paciente, a gente não é dono de um paciente, né? A gente é uma equipe de interconsulta. Então, a gente não tem uma autonomia de chegar e internar esse paciente, porque esse paciente, normalmente, ele está pela clínica, ou está pela cirurgia, ou está pela ortopedia. E a nutrologia, infelizmente, é uma interconsulta. Então, mesmo eu falando para o colega assistente, olha, ele tem chance, se a gente fizer uma nutrição parenteral, ele precisa ainda ficar internado, porque ele precisa reabilitar. Isso acontece muito com paciente que tem ileostomia, né? Às vezes o paciente tem uma ileostomia, mas ainda está com consistência líquida, a bolsinha, e você fala, não, ele não está com condição de alta para casa. Não dá alta para ele porque ele vai voltar 2 dias depois desidratado. E aí tem colegas que acabam dando alta, o paciente volta, eu falei, vamos lá, você vai me ouvir agora? Vou ouvir agora você, entendeu? O que eu ando fazendo? Quando tem um colega que fala, Yasmin, eu não posso segurar esse paciente. O hospital, que acontece muito isso, o hospital está pedindo para eu liberar esse paciente porque ele não tem mais infecção, isso é a tristeza nossa, né? Eles não olham o paciente, eles olham, tá usando antibiótico? Tá entubado? Precisa ficar na UTI? Precisa de droga vasoativa? Não tem nada disso? Alta para casa, por que ele tá aqui? Né? Isso acontece muito, né? Isso não é fantasia, isso é verdadeiro. E aí, isso eu vejo, mas isso vai de cada um, né? Não posso dizer para todo mundo ser assim. Isso tem que ser consciência sua. Eu falo para o paciente, olha, a gente não consegue fazer em casa até a gente conseguir introduzir você num programa, mas eu quero que você venha 3 vezes na semana, que eu vou estar aqui nesses dias, e você vai vir aqui fazer manutenção parenteral, entendeu? Vamos já deixar um cateter PIC, entendeu? Então, assim, a gente acaba fazendo as coisas por debaixo do pano para ajudar, né? Mas realmente o salvador da pátria são os programas de reabilitação, são os programas de nutrição parenteral domiciliar, entendeu? Porque vai chegar um momento que não vai ser uma coisa sustentável. Quantas vezes a gente falou, vai chegar um momento que o PIC não vai dar certo. E se infectar, como é que eu vou internar esse paciente? Aí ele vai no pronto-socorro com um PIC infectado, aí o colega, é infecção de corrente sanguínea, vamos tirar o catéter, 2 dias de antibiótico, vai de alta para casa, sem acesso. E aí? Né? Então, assim, é um futuro incerto, é uma batalha diária, né? E realmente, infelizmente, a gente está preso num sistema que quer girar leito, que quer consumir menos insumos, né? Então, assim, por exemplo, se você tá aí porque as pessoas te conhecem, eles sabem da doença, eles sabem que você precisa estar internado, entendeu? Então, assim, se você estivesse no interior, provavelmente você não estaria agora aí, você estaria em casa. Estaria em casa, que aconteceu, por exemplo, com o pai da moça aqui, que está em casa, 40 quilos, entendeu? Perdendo. É difícil, é difícil. É muito difícil. Tem muita coisa que melhorar ainda, né? Tem, assim, realmente a gente não chegou nem no raso do buraco, vamos dizer assim. E o que eu, Yasmin, acabo fazendo, né? Informação. Eu sempre fico dando aula para os pessoais, os residentes, os acadêmicos, para eles entenderem, né? Olha, por exemplo, teve um dia que teve uma aula de intestino curto, que uma menina da cirurgia fez, a residente, e aí ela... e é triste, né, doutora? Os pacientes ainda acabam morrendo, né? Não tem o que fazer. Eu falei, o quê? Quem foi que falou isso pra você? Isso era uma aula. Não, olha, vou tirar... Aí eu mostro foto sua, assim, olha aqui, ó. Olha aqui. Fala isso aqui pra ela, que ela tá morta. Tem 15 centímetros de intestino. Salva a vida, gente. Nutrição parenteral salva a vida. Quando bem indicada, quando bem prescrita, salva a vida. Então as pessoas elas não conhecem. Doutora, deixa eu só dar uma ressalva aqui.
Aham. que o pessoal tá tudo colocando aqui, todo Tem mundo bastante falando, doutora mensagem Jasmin, aí. volta pro É. HC, estamos com saudade, volta pro HC, Ah, sentimos acho que eu vi, falta. Alexandre. Tá uma campanha aqui, viu? Tá. Só para ressaltar que a gente está se unindo mais como paciente, a gente tem um grupo de apoio agora. A gente tenta apoiar famílias com pacientes que estão recentes de síndrome do intestino curto, que está perdido ainda muito no início, porque não consegue informação, joga na internet e não acha nada, e os médicos também não dão muita informação, então a gente sentiu essa necessidade mesmo de estar se unindo, né? Tem esse projeto do HC, que acho que a doutora conhece, da Casa de Apoio, que é uma coisa assim, por enquanto ainda uma utopia, mas está acontecendo, a gente vai conseguir, porque é uma maneira de conseguir um meio termo entre a reabilitação, internação hospitalar, que é muito difícil, com o programa domiciliar, né? Seria um meio termo ali para apoiar e também poder acolher as famílias que vêm de fora, né? Que vão fazer tratamento aqui. Então é algo que a gente está buscando para tentar ver como a gente pode, de qual forma a gente consegue ajudar o HC, porque eles não conseguem sozinhos, precisam de recursos Sim, mensais para sim. manter a casa, enfim. E a gente está correndo atrás porque a gente acha que é esse o caminho. E também o HC tem um programa muito legal, como faculdade de medicina, como pesquisa, de mostrar para os outros profissionais, de disseminar as informações. Eles não, aqui é muito legal porque não fica segurando o conhecimento aqui, quer treinar todo mundo, quer mostrar o que é possível, mas a gente ainda está, infelizmente, em passo de formiguinha, né? Então É, eu gostaria de engatinhando. agradecer, porque são profissionais como você, outros residentes que passaram aqui, o pessoal aqui do HC, a gente vê que é muito empenhado. Sempre que a gente traz novos pacientes que estão internados em outros lugares, traz os casos aqui, os médicos fazem de tudo para ajudar, entendeu? Entram em contato com a equipe lá do outro hospital, dá o suporte, e são profissionais assim que a gente precisa, quanto mais ter, porque a gente precisa disseminar a informação, mostrar que o tratamento existe, a reabilitação é real, Uhum. funciona. A gente está aqui para mostrar, olha quanta gente está aqui falando. Eu consegui, eu já saí da parenteral. Por quê? Porque teve uma oportunidade de fazer a reabilitação, né? Então a gente é muito Uhum. grata de ter profissionais assim tão empenhados em nos ajudar, né? Como vocês. E assim, espero que a gente consiga sempre ter mais e mais assim os estudantes assim de medicina, de outras áreas também, enfermagem, nutrição, se interessar para o síndrome do intestino curto, saber que a gente existe, se interessar por essa área, se especializar para a gente poder salvar as outras pessoas, salvar vidas, né? E eu estou Sim, muito sim, grata isso é pela presença verdade. de você aqui na nossa live. Queria que você falasse, assim, desse uma mensagem de esperança para o pessoal aí, quem está passando por isso agora, quem ainda está no início. O que você tem a falar aí para o pessoal? Olha, é muito difícil realmente no início. Você realmente se sente, eu não diria nem abandonado, mas a insegurança, porque você não sabe o que vai acontecer, é um futuro incerto, vamos dizer assim. Mas pode ter certeza que sempre vai ter alguém, não só pensando no médico em si, mas sempre vai ter alguém que vai ter esse conhecimento, que vai dar esse conforto. E eu acho muito legal o que vocês fazem, porque vocês acalmam realmente os pacientes, né? De mostrar, não, não é esse bicho de sete cabeças, porque tem aquele impacto, meu Deus, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Quando eu vou fazer, né? Quem vai olhar para mim? Será que eu vou ficar assim? Então esses programas que vocês fazem, eu acho que é essencial realmente para justamente ter esse conforto, para a pessoa se sentir acolhida, né? E eu acho que o meu papel, assim, como não só como médica, mas como pessoa, é realmente disseminar as informações, né? Porque realmente eu acho que quando você tem uma vivência, né? Quando você está num serviço que a gente vê muito isso, fica tudo mais fácil. Diferente que uma pessoa quando nunca viu, né?
que é isso? Não sei, vou ignorar. Às vezes as pessoas fazem isso, né, como forma de defesa, né? Mas Defesa. eu acho que a tendência é, talvez, eu não sei com quanto tempo, mas eu espero que primeiro passo é que tenha um Código Internacional de Doença. Tem que ter. Parece que internacionalmente, eu não sei se é na Itália, que já está surgindo um processo desse. Eu ouvi dizer, não sei se é na França ou na Porque Itália. Diz que vai talvez aparecer, seja na tá? França, Só para talvez seja na aparecer. França. É, isso acho que é Talvez na seja na França, é na França, França. porque tem a Jolie lá e tem um programa de reabilitação há anos lá, né? Então eu acho que o primeiro passo é a gente conseguir realmente colocar a doença no Código Internacional de Doenças, né? E o segundo passo é disseminar informações. Terceiro passo é as pessoas terem mais conhecimento, não do paciente, né? Não só o paciente, mas o próprio profissional, o médico, o enfermeiro, o técnico, né? Mas também isso vai de cada pessoa, do interesse, do conhecimento, né? Porque às vezes também falta esse, né? O interesse de saber um pouco mais. Porque realmente é uma coisa bem difícil, não é uma coisa simples, né? Dá trabalho, tem outras coisas envolvidas. Às vezes a gente precisa de outros especialistas, precisa do vascular, precisa do nefrologista, do urologista, Precisa. né? Que às vezes então assim, eu acho que essa equipe multi, né? Tem que ter uma equipe multi mesmo, com médicos de várias áreas, seria excelente, né? Mas realmente o que está pecando no Brasil realmente são os centros de reabilitações, né? São os centros de reabilitações, né? Mas não fique triste, pessoal. Sempre existe uma solução para todos os problemas, né? Vocês não estão sozinhos, a gente está todo mundo Exatamente. junto no mesmo barco. Exatamente, exatamente. E E a aí a gente pode internet. contar com esses profissionais maravilhosos aí que estão do nosso lado. E a internet sempre veio para ajudar, né? Assim, você vê agora com Facebook, Instagram, você consegue compartilhar informações. Também tem os grupos de WhatsApp, né? Até em outras doenças, doença celíaca, eu vejo que tem pessoas que têm doença celíaca que fizeram grupos, sabe? Ah, onde é que você come? Qual coisa que você usa? Qual produto? É bem legal isso, sabe? Eu acho isso interessante, assim. Porque a gente não vê, a gente médico, a gente está preocupado com o paciente, mas a gente acaba esquecendo a parte social, né, a parte mental, né, do paciente, né? E realmente é bem difícil, né? A gente realmente tem que se colocar no lugar do paciente, né? Porque a vida de vocês muda completamente, né? E é Eu isso, sou uma gente. outra Marília agora, com certeza. Muito obrigada, doutora, pela presença. Eu fico extremamente honrada da gente ter tido essa Nada, conversa nada. aqui. Nós torcemos muito Nada, pelo eu seu também. sucesso Eu também. profissional. E venha nos visitar de vez em quando, que a gente sente muita saudade. Dá Eu uma fazia passadinha aqui para tomar um reboliço, né, café. Mar? Eu fazia reboliço. Mas ajudou tanto e ajuda até hoje, porque coisas você deixou um legado aqui. Ficou muitas coisas que você tentou implantar e tá aqui ainda. Muito Que bom, obrigada. fico Pode contar com a feliz. gente. Sempre que souber que tiver algum paciente que está com um intestino curto, passa para a gente contato, a gente conversar com a família, dar um Passo. ombro, dar uma esperança, que é muito importante. Passo sim, pode deixar, Mar. Eu tenho contato de vocês. E continua aqui com a gente, que agora a gente vai conversar aqui com a Elaine, que você tá careca de conhecer. Ela vai contar a história linda dela pra gente aqui, de como ela ficou com o intestino curto. E aí a gente vai debater um papo aqui agora sobre a vivência mesmo, né? Como é viver com essa maquininha aqui do lado? Como é o dia a dia, né? Um beijo, fica com Deus, doutora. Muito obrigada, Beijo. viu? De nada. Tchau. Eu vou te visitar na quarta, viu? Amanhã, Tô vulgo aqui, com amanhã, né? certeza. Quarta amanhã, né? Tô aqui, com certeza, te Tá esperando pra bom. gente tomar um café. Ai, Comer uma tapioca, tá? comer uma tapioca, um se que fazia um, né, Mar? Que dó. Um beijo, doutora. Beijo. Até Tchau, quarta. tchau, gente. Tchau. Até. Tchau, tchau.
Então, gente, é isso. A doutora linda, maravilhosa, perfeita, a doutora Yasmin. Vocês gostaram? Se tiver alguma dúvida ainda que a gente não conseguiu esclarecer, manda depois um direct para mim lá no meu @asminasemtripas, ou então manda uma mensagem para a Elaine, que a gente vai tentar entrar em contato com a doutora para poder esclarecer as dúvidas que ainda ficaram, tá? Agora eu vou convidar aqui na live, vocês continuem aí, que a gente vai chamar a nossa querida amiga Elaine. Ela é paciente do síndrome do intestino curto também aqui no HC, e ela vai contar um pouquinho sobre a história dela, tá? Vamos ver se eu consigo chamar aqui com a minha internet, que tá muito ruim. Vamos ver. Vamos lá, estou chamando. Eli, você tá aí, Eli? Tô te chamando, me responde. Pronto, mandei solicitação. Agora vamos aguardar ela entrar para a gente bater esse papo aqui. Vamos lá. Oi, boa noite! Boa noite, amiga. Demorou, Nossa, a pessoa tem dificuldade aqui com o sistema, mas está aqui, essa é a nossa amiga Elaine, linda, maravilhosa, e ela vai conversar gente. com a gente aqui. Se apresenta, amiga, aí para o pessoal que não te conhece. Mas tem que ser, acho que rapidinho, porque o Instagram ele libera só 1 hora só, então vai ser coisas rápidas. Então, eu me chamo Elaine, tenho 40 anos, sou daqui de São Paulo. Em 2015, eu tive síndrome do intestino curto, né? Infelizmente, eu acordei sentindo muitas dores abdominais, fui parar no pronto-socorro com urgência, onde lá foi realizado vários exames de imagem, exames de sangue, constataram apenas que era um quadro infeccioso, porém não sabia qual a causa, da onde estava vindo esse quadro infeccioso. Então, resumindo, eu acabei ficando de sábado para domingo mais de 24 horas sentindo dores, nem a analgesia melhorava. A morfina nesse caso, pra gente, Não resolve. Funciona. Não Faz resolve. só cosquinha. Faz só cosquinha. Só faz a gente viajar 15 minutos e voltar. Só. Então, o médico, ele simplesmente pegou, viu, né, a minha situação e falou: Elaine, eu só vou saber o que você tem no centro cirúrgico. Vocês, como já passaram, quem teve síndrome do intestino curto, sabe muito bem a dor horrorosa que a gente sente. É uma dor, assim, inesquecível, aquela dor que, falar de dor, eu lembro dela, é traumatizante. E a dor foi tão grande que eu falei para o médico: me leva para o centro cirúrgico. E o interessante, isso aconteceu no sábado, no domingo era meu aniversário. Ou seja, eu fiz a minha cirurgia, eu renasci no dia do meu aniversário. No dia do então eu tenho 2 aniversários. Eu tenho 2 aniversários, né? E então, aí depois desse período que eu fiz, foi feita a cirurgia, passei 14 dias tomando nutrição parenteral nesse hospital, nessa unidade onde foi realizado, onde eu fiz a cirurgia. E o encaminhamento foi simplesmente assim: encaminho para o nutrólogo. Seu caso é nutrologia. Tá, onde tem nutrólogo? Via SUS? Não tem. Pelo SUS. Utopia. Então, aí o que acontece? Vamos para o particular. Não estou condenando, pelo amor de Deus. Você usou parenteral lá durante a sua internação? Como é que foi? Usei. Quando eu fiz a cirurgia, eu usei. Eu fiquei 14 dias internada e foram 14 dias usando a parenteral. Mas até então, a gente, pelo menos, assim, por mais que a gente é da área, a gente sabe da doença, mas não imagina o impacto que ela causa realmente, né, com a gente, né? E então, quando eles fizeram um encaminhamento para nutrologia, eu falei: tá, e aí, vou para onde? Mas enfim,
depois de um mês de cirurgia, aí eu encontrei um nutrólogo, foi particular até, fui lá, desculpa, foi só para gastar dinheiro, porque o médico mandou eu comer de tudo, até comida gordurosa ele deixou eu comer, refrigerantes, feijoada. Come que você vai engordar. Come, exatamente. Tudo que vocês falaram, que estavam falando com a doutora Yasmin, isso é nítido, é realmente, infelizmente... Todo mundo já passou por isso. Já, então, tem muitas coisas que a gente escuta. Eu passei num gastro, né, nesse período, depois que eu fiz a cirurgia, para saber o que poderia acontecer, o que ia me ajudar e tal. Ele olhou para minha cara e falou assim: Elaine, o que você quer que eu te ajude? Você ganhou 3 vezes na Mega Sena, minha filha, você quer o quê? Isso, consulta paga. Você paga para você ouvir isso. Mas, enfim, me ajudou em alguma coisa? Não, só saí de lá da consulta, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Ele, 0,3% das pessoas que tem esse problema que você tem é que sobrevive. Eu falei, eita, pega. Eu falei, tá, mas eu fiquei viva, e aí? Eu falei, e aí? Não e aí? Tá, você falou isso, mas o que você vai me resolver? Não resolveu nada. Enfim, foram 1 ano, depois da cirurgia, foi 1 ano e 2 meses de luta tentando conseguir o tratamento específico para SIC, que no nosso caso é a nutrição parenteral, né? E graças a Deus, né? Então, assim, desse período de 1 ano e 2 meses, eu acabei perdendo de 6 a 8 quilos por mês. Então, assim, com 2 a 3 meses de cirurgia, eu ainda estava me alimentando. Depois disso, eu não conseguia sentir cheiro de comida. O cheiro da comida me dava náusea, não me dava até raiva, porque eu não conseguia... a palavra raiva é meio forte, mas realmente a sensação era essa. Não era a sensação de raiva de você não se alimentar, mas sim é de você olhar pro alimento e falar, gente, não é isso que eu preciso. Eu preciso de algo... Dá uma sensação de que a gente é impotente, né? Isso, exatamente. Fala, eu como e eu não consigo, eu não sou capaz de me nutrir. Essa é a sensação que a gente tem. E aí, a outra sensação também é o seguinte, quando você vai procurar um profissional de saúde, no caso, fui procurar o especialista para me ajudar, né? Mas não só um especialista, porque como foi falado na conversa agora, a gente não precisa de um profissional, a gente precisa de vários, né? Junto com a gente nos acompanhando. E então a gente fica perdido, porque a maioria que eu fui não me ajudou. Então a frustração foi muito grande, né? Mas aí com esse período, né, de 1 ano e 2 meses que eu fiquei sem o tratamento específico, e graças a Deus, né, eu acho que eu posso falar por todos nós do SIC, que a gente tem anjos da guarda, não só Deus na nossa vida, mas como amigos, né, amigos, familiares que sempre estão nos ajudando, nos apoiando. Então, eu tenho amigas do meu trabalho que me ajudaram muito, no sentido de eu conseguir entrar lá no Hospital das Clínicas, né, onde eu faço tratamento até hoje, que é desde 2016 que eu faço tratamento lá, estou lá até hoje. Inclusive, estou até aqui, ó, minha Matrix aqui. Eu tô também, que a minha está aqui do lado também. Matrix está aqui do lado. Você entrou um pouquinho antes de mim no programa. Eu entrei no início de 2017. Você estava. Eu lembro que quando eu entrei, você estava saindo da sua internação, né? Indo para casa para fazer mesmo. Parenteral em casa. Isso, foi isso mesmo. E o que melhorou na sua vida depois que você começou a fazer a parenteral, que você começou a fazer a reabilitação? O que mudou na Elaine? Olha, mudou muita coisa. Primeiro que a minha situação foi, assim, bem... É porque se cada um de nós, a gente fala realmente detalhadamente como aconteceu o nosso caso, a gente... Acho que 1 semana de live é pouco, né? Então a gente tenta resumir. É uma muita coisa. Então, assim, durante esse período todo, até eu chegar no HC, eu perdi 72 quilos. Eu cheguei a 39 quilos na época. Então, eu fiquei totalmente desnutrida, pra tanto que até hoje eu não consegui ainda... Eu consegui melhorar, né, no parte física,
Porém, a minha parte muscular, eu não tenho força muscular, eu ainda uso bengala, né? Então eu faço fisioterapia, minha fisiatra diz que há possibilidades de eu voltar a ficar sem bengala ou não. Então, assim, teve muitas alterações, muitas coisas no decorrer do tempo, né, que ocorreu, né? E assim, mudanças muitas, né? Porque eu cheguei ao ponto de ficar acamada, andar de cadeira de rodas, né? Meus pais me davam banho, né? Eu não comia, né? Eu não me alimentava. E então, assim, eu fiquei totalmente dependente da minha família. Então, hoje, né? Hoje, assim, as mínimas coisas, tipo, escovar um dente, coisas simples, coisas que eu não conseguia fazer, eu precisava de ajuda. Tomar banho. Gente, tomar banho. Quem é que não consegue tomar um banho? Mas, infelizmente... Eu também não conseguia no começo. Então, são situações que a gente passa de coisas de rotina simples. Comer, usar um garfo. Eu não fazia, porque eu não tinha. Eu perdi tudo. Eu tive que reaprender. Eu tive que aprender a falar, eu tive que passar em fono, porque eu não tinha mais dicção, não tinha mais... Interessante, porque o cérebro estava funcionando, querendo todas as informações, mas na hora de sair, né, para falar, não saía, eu ficava... Aí meus pais, aqui eu estava com a frase certa, mas para falar não, então cheguei nesse ponto. Então, assim, eu tive que reaprender a fazer tudo. Né, reaprender a falar, reaprender a andar, reaprender a comer, reaprender a ler, reaprender a escrever. Tive que fazer uma reabilitação geral, por completa, né? E interessante, Má, que as pessoas perguntam assim para mim, né? Nossa, Elaine, mas você, com todos os problemas que você passa, que a gente passa até hoje, porque a gente, não é só porque a gente é raro, é porque a gente não pode sorrir, né? E não é só porque a gente é raro, é porque a gente não pode brincar, né? Não é porque a gente é raro que a gente não pode pegar e encher o saco de alguém. A gente é ser humano também, a gente não pode ficar... Oi, botou. Eu tinha travado. Então assim, tem pessoas que... Voltou. Então tem pessoas, não sei se eu falo, com certeza não falou isso pra você. Nossa, mas você tem tanto problema, assim, o que acontece? Por que você ri tanto? Gente, presta atenção. Viva. Exatamente, presta atenção. Se você está respirando, por mais problema que a gente tem vários problemas, agradeça, seja grato. Não vamos, eu sei que é difícil, é muito difícil, mas eu, Elaine, posso falar com propriedade, assim, porque, resumidamente, o que eu passei, vocês estão sabendo, mas se eu falar, se vocês quiserem que eu explique melhor, pode chamar, que a gente conversa, né? A gente já passou por tanta coisa. A Marília também, você, né, Má? Você também já ficou internada, você ficou... Inclusive agora. Então, tá vendo? Então, assim, a nossa vida, ela não é fácil. Ela realmente é difícil, mas se a gente realmente ficar pensando no nosso problema, a gente não vai conseguir pegar e levar a nossa vida para frente. Né? Então, é tentar se adaptar à nova realidade. É difícil a palavra que eu vou falar, tá? Aceitar. Você tem que aceitar as suas condições que você está agora. Porque não adianta você pegar e tentar... Eu, Elaine, antigamente, esse horário eu estaria trabalhando. Eu vivia trabalhando de domingo a domingo. Então, trabalhava em 2 empregos, era uma rotina muito grande. Então, eu era uma pessoa muito ativa no que eu fazia, né? Então, se você, primeiramente, você não aceitar, né, o que você... o problema que mais você difícil tem, é você aceitar. Sim. É o mais difícil, porque mudar a sua vida assim... um dia você dorme bem com seus planos, com seus projetos, e no outro dia você não tem controle de nada. No outro dia já mudou tudo, e tudo que você tinha em mente, seus sonhos, seus projetos,
tudo, você tem que se reinventar de novo, você tem que se tornar uma outra coisa, entendeu? É o que você disse, aceitar, eu acho que é a parte mais difícil mesmo. Sim, com certeza. Ó, então, e quando desde você 2015. aceita, você se adapta. Sim, com certeza. É difícil? Claro que é, gente. É muito difícil. Ainda mais quando a gente tem um problema raro, é mais complicado ainda, porque se no caso, eu vou dar um exemplo, se no caso você não aceitar o seu problema, você pode dar problema, você pode interferir em quem? Pode causar tristeza na sua família, de vez nos seus filhos, no seu esposo, nos seus amigos. Aí é capaz de você se isolar, você ficar deprimido, você ficar com depressão, pânico, etc. e tal. E quando pensa que não, poxa vida, de vez você tentar ficar bem, você vai acabar ficando pior e muito pior ainda, né? Porque não, mas quando você não tá bem, você parece que nada funciona, né? Por exemplo, eu mesma, nos períodos que eu acabei pegando infecção, foram momentos assim que eu tive dias que eu não tava legal, que eu tava meio na bad, porque tem, né? Altos e baixos. Tem, com certeza. A gente não é alegrinho todo tempo. E eu percebi que foi o período que eu acabei infectando meu catéter, entendeu? Então, assim, a cabeça eu acho que é o principal aqui. Aqui, a nossa amiga aqui, a Silene, ela tá perguntando quanto tempo demorou para você se reerguer da época que você estava com os 39 quilos. Quanto tempo demorou para você ficar bem novamente? Ela tá perguntando mais ou menos quanto tempo demorou. Olha, um processo, tá? Vou pegar as frases que foram faladas. Cada um, né? No meu caso, eu fiquei, foi em agosto, finalzinho de agosto. Olha que interessante, eu fiz a minha cirurgia foi feita no dia do meu aniversário. E no dia que eu tive alta no hospital, foi no dia do aniversário da minha mãe. Meu Deus. Foi a festa. Foi essa festa. Então, foi em agosto, eu fui mais ou menos assim, acho que demorou quase um ano, mais ou menos. Porque oscila muito. Oscila demais. Não tem como pegar e falar assim, é 6 meses. É 5 meses. Porque oscilava muito, porque eu tava... porque em agosto, eu tive alta. Quando foi em dezembro, eu tive uma trombose na região da subclávia. Daqui eu tive que trocar o meu pique daqui, tive que internar. Então, assim, essas internações pra gente, a gente tá bem. É só internar, o que acontece com a gente dá uma bela de uma caída. Aí a gente dá aquela oscilada. Aí vai depender muito do seu quadro, como é que você tá, se tem quadro se aconteceu alguma infecção, se você está conseguindo aceitar bem a sua digesta, se caso liberou digesta oral. Eu acho que, então, que depende também no seu estado que você chegou. Por exemplo, o seu estado de desnutrição. Por exemplo, eu tive a sorte do hospital que eu tive, né, fiz a cirurgia. Eu sempre tive acesso parenteral. Eu fiquei internada lá até conseguir mais ou menos ser transferida para cá. Então, eu não tive um estado de desnutrição assim tão grave como a maioria dos pacientes aqui tiveram, né? Eu mantive peso, eu fiquei nutrida. Então, eu cheguei aqui, ainda tinha perdido massa muscular, tal, mas eu me recuperei em 2 meses, eu já estava querendo ir pro shopping, sabe? Passear. Mas é porque eu tive essa vantagem de não ter ficado desnutrida. Eu acho que isso também conta muito. Isso te ajudou bastante. Isso é verdade mesmo. No meu caso, não, eu fiquei 1 ano e 2 meses, né, para conseguir o tratamento, então foram 72 quilos de perca, assim, muito severos. Minha alimentação na época era só água de coco e água. Mas assim, né? Tomava, já ia pro banheiro, né? Era Gatorade. Hoje em dia eu não gosto muito mais não, mas a única coisa que eu conseguia ingerir era Gatorade. Olha só. Mais nada. O Gatorade eu tô começando a tomar de um tempo pra cá agora, né? Mas, então, aí depende, né? Vai depender de todo esse o SIC, ele é complicadinho, né? Ele tem
ele é bem danado, porque, querendo ou não, assim, a gente tem as vivências iguais, porém, no nosso dia a dia, cada um, assim, oscila muito. Tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente não acorda bem, tem dia que a gente vai dormir mal, tem dia que acorda bem. Então, assim, é aquele negócio, se adaptar. Tem dia que a gente quer comer tudo que a gente vê pela frente, tem dia que a gente pode nem olhar para a comida. É assim mesmo. É assim mesmo. Mas aí a gente vai seguindo, né, em frente. Então, assim, eu vejo que a gente não pode pegar e ficar triste, desanimar, nem nada. Pelo contrário, se a gente está vivo hoje, é por algum motivo. Tá? Olha só o que a gente está fazendo hoje, né? A gente está fazendo aqui com a gratidão que a gente tem pelo Vidas Raras, por essa oportunidade de não ceder esse espaço para pegar e contar um pouco da nossa história, né? Coração, coração, coração. Então, assim, nossa, tudo tem um processo, tudo tem um porquê, é doloroso. Nossa, Elaine, mas dói. Mas você não acredita que a sua história pode ser um canal de bênção para uma pessoa. Já aconteceu comigo, de amigos meus, de pegar e falar assim para mim, nossa, Elaine, eu tô de saco cheio, eu não tô querendo saber mais de nada, meu emprego tá um saco. Aí depois eles olham, nossa, Elaine, esquece o que eu acabei de falar, porque você olhando para você, me desculpa. A nossa história é a própria terapia para a pessoa. Exatamente. Fica sendo a própria terapia. Então, a gente acaba sendo um canal de bênção para as pessoas, né? Então não fique triste. É lógico que a gente fica triste de vez em quando, porque a gente é ser humano, isso é normal. Mas vamos levantar a cabecinha, né? E seguir em frente, porque o Papai do Céu está com a gente e a gente não está sozinho aí. A gente tem a nossa família, a gente tem os amigos, tem um grupo aí que a gente está aí. Que a gente fala que a gente é o Sem Tripas, né? É, o Sem Tripa, é nóis. E também, né, aproveitar também e falar também do Instituto Pedro Guilherme também, que a Carlinha tá aqui também. Super parceiro. Parceirinha também, viu, gente? Segue lá o Instagram também do Instituto Pedro Guilherme também, muito show. Então, assim, então, muitas coisas tá acontecendo com a gente tem nossas limitações muito grandes, né? E a gente segue em frente, gente. Não vamos deixar a peteca cair, não. Vamos seguir em frente. Eu queria aproveitar que o pessoal está aqui para falar, que a gente agora tem um grupo de apoio, GAFSIC, que é para doenças, para apoiar pacientes e até mesmo divulgar as informações sobre o tratamento, para chegar a cada vez mais pessoas. A gente vai começar a divulgar as nossas histórias. Então, quem está aqui, que tem a história, quer contar, entre em contato com a gente aqui no direct, que a gente vai postar a história de todo mundo, entendeu? Vamos trocar experiência, vamos fazer a nossa história um exemplo para outras pessoas, porque desde que eu entrei no HC, que a gente começou a fazer amizade com todo mundo, fizemos um grupo, nos unimos e começamos a falar sobre isso na internet, e quantas pessoas a gente já não conheceu através da nossa história, e quantas pessoas a gente não conseguiu transmitir aquela esperança. Porque no começo, quando a pessoa está ali naquele momento que é desesperador no começo, né? Conseguir encontrar alguém que já passou por isso, que agora está bem, é uma esperança, entendeu? Então, a gente conseguir estar aqui, passar essa mensagem, unir e acolher essas pessoas. Então, a gente está aqui muito feliz, a gente está aqui lançando agora oficialmente o nosso grupo, né, Elaine? E dizer que vamos divulgar, porque se tiver alguma pessoa aí, tiver alguém aí passando pelo que a gente já passou, a gente vai abraçar, vai acolher e vai tentar ajudar da melhor forma possível, né, Elaine? Isso mesmo. A gente está aqui para pegar e somar juntamente com todos, né? E a gente quer que a gente quer ser ouvido aí, a gente quer que mude esse quadro, principalmente esse quadro, né, da saúde de atendimento para nós, né? Porque vocês viram que a gente é uma das coisas mais difíceis, assim, eu falo assim, por exemplo, quando eu não estou no HC, eu vou pro médico do convênio, eu já tenho que levar meu histórico já completo, né?
Porque Isso quando vocês, tem quando médico... eles escutam a gente, né? Não, é impressionante. Isso porque eu fui uma vez, eu fui esses tempos aí num médico, num otorrino. Eu fui no otorrino, aí eu. Acho que foi no otorrino? Acho que foi no otorrino, se não me engano. Não, não foi no otorrino, não. Ah, nem lembro que médico que foi. Fui no médico lá, o médico pegou. Sabe aqueles médicos querendo apressar as coisas? Você mal entra na sala e ele já, o que você tem? Que não sei o que, não sei o que. Eu olhei assim pra ele, sentei, me aconcheguei. Falei, então, doutora, agora sim, vamos conversar. Então, eu sou paciente com síndrome do intestino curto, eu tenho uma trombofilia não específica, e eu tomo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele olhou pra minha cara, hã? Aí ele até assim parou, mesmo. ele tava assim para baixo, com a cabeça baixa, escrevendo. Quando eu comecei a falar da minha história para ele, né? Aí ele pegou, ele simplesmente ele apoiou as costas na cadeira e ficou, Aí ele depois ele mudou o modo dele falar comigo. Ele, não, Elaine, eu vou te ajudar, claro. Nossa, vamos conversar. Aí ele, olha, tem esse medicamento aí, ó. Então, doutor, já que tem esse medicamento, mas esse medicamento, já que eu tomo tal remédio, será que ele pode interferir? Eu posso tomar realmente? É verdade, né? E não sei o quê. Então, assim, realmente a gente acaba instruindo os médicos, né? Quando a gente pega um profissional que está afim de nos ouvir, é ótimo, né? Mas e aqueles que receita remédio pra gente que a gente nem absorve? Tem um coleguinha nosso aí de tratamento que ele fala assim, que dependendo da consulta, ele fala assim, consulta perdida. E é verdade, a gente acaba tendo uma consulta perdida, né? E só o fato da gente sair da nossa casa, né? Eu, no meu caso, eu moro na Zona Leste. Aí o HC, daqui da minha casa até o HC, eu gasto 2 horas para chegar. Então, um exemplo, se não fosse o HC, fosse um outro hospital que eu chegasse até 2 horas. Então, você gastaria 2 horas para ir, para você escutar lorota, perdão, não são todos, viu, gente? Não são todos os médicos, pelo amor de Deus. Senão vão querer me pegar. Mas a gente acaba indo, né, se desgastando, né? São 2 horas para ir, 2 horas para voltar, para você pegar e escutar determinadas coisas é cruel. Mas quando a gente pega aqueles médicos show de bola, tipo a doutora Yasmin, ai, Deus, doutora Yasmin. Tem várias, né? A gente graças a Deus, a gente tá bem servida, né, aqui. Queria que todos os pacientes tivessem acesso a profissionais como a gente tem, né? É um sonho que a gente porque assim, eu fico com aquele bichinho, fico incomodada de ver, ouvir as histórias das negligências por aí e os pacientes que não conseguem atendimento, e aí eu olho assim e falo, gente, tudo bem, eu tenho que ir no médico toda semana, eu tenho que fazer exame toda semana, mas a gente já tem acesso ao tratamento. E as pessoas que não têm. E muito bem, um tratamento maravilhoso, viu? Graças a Deus a gente tem o tratamento, porque a equipe do hospital, do Hospital da HC, a nutrologia, é o pessoal da gastro, a nutrição. Gente, é o que você comentou, o que a gente precisa, né? A gente já vou falar uma coisa, eu tive consulta agora segunda-feira, eu vou ter que repor ferro. Eu já liguei para a nossa amada enfermeira e falei, olha, e aí, como é que eu faço? Aí já liguei para ela, e aí, como é que eu faço? Vou tomar onde? Não sei o que lá. Não, Laine, vai fazer assim, assado, não sei o que, não sei o que. Então, assim, a gente tem um acesso, graças a Deus, muito, muito bom, maravilhoso. Então, o que a gente precisa, você tem uma intercorrência, a gente tem uma intercorrência em casa, a gente já liga para eles, olha, aconteceu isso e isso, não vem para cá agora que a gente vai dar um jeito, vai fazer isso. Então, graças a Deus. Então, o nosso desejo é esse, né? Que todos tenham esse serviço, né? E a gente tem, né, esse acesso, né? É o que a gente mais deseja, né? Então, eu ainda acredito que um dia eu vou ver um centro de reabilitação bonitinho, perfeito, com fisioterapeuta, nutricionista e todo mundo ali reabilitando
todo mundo tendo acesso, porque é uma luta muito grande, mas assim, nós somos raros, nós somos fortes, nós somos guerreiros e vai dar Exatamente. certo. Assim, Você tá sozinho. a gente conseguiu já dar um passinho bem legal assim do que a gente estava antes, porque antes a gente estava totalmente no anonimato. Há 4 anos atrás, quando eu tive a trombose, que você jogava na internet e não tinha nada de informação, nada, você não encontrava ninguém. E hoje a gente já está fazendo essa corrente, já está conhecendo todo mundo, o pessoal tem acesso Sim. às informações, entendeu? Isso tá É sendo daqui para maravilhoso. cima. Deus quiser. E eu creio, sim, que a gente vai conseguir conquistar muitas coisas aí e ajudar. E o que puder, a gente está aí para pegar e informar, orientar, ajudar. Né? Passa o Instagram do grupo aí para o pessoal, se quiser te acompanhar e fazer perguntas e tudo mais. É o @síndrome intestino curto, tudo junto. Deixa eu colocar Quiser aqui, entrar em contato com a gente, manda lá um direct, a Elaine tá lá, antenada, vai responder rapidinho. Um beijo, Elaine, obrigada pelo esse Obrigada, bate-papo, obrigada por toda o a Instagram, ação que você está fazendo. O Instagram foi bonzinho com a gente, graças a Deus. Então, agora porque eles estavam limitando para 1 hora. Eles ficaram com dó que a gente não tem tripa e deixou a gente falar mais. Que bom. Um beijo, viu, Laine? Fica com Deus. Beijo, e vocês gente. que quiserem, se ainda ficou com dúvida, quer conversar mais, pode chamar a gente no privado que a gente manda ver, tá bom? Estamos à disposição, tá bom, gente? Forte abraço para vocês e não desanimem, tá? E a gente tá todo mundo junto, tá? Um beijo, gente. Boa noite, tchau. Boa noite, tchau, tchau.